Bom dia. Deixa eu arrumar aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma live. Arrumando aqui as duas. Bom dia. Bom dia, Gui. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, pessoal do YouTube também. E aí, hoje eu preparei um conteúdo mais... Bom dia, Isis, José, Edson, Flávio. Aí agora começam a entrar as pessoas. Hoje eu preparei uma live. A gente vai continuar falando sobre mercado imobiliário até sexta-feira. Mas hoje o meu foco vai ser habitação popular. Mais precisamente, dados sobre o Minha Casa Minha Vida e agora a novidade do Casa Verde e Amarela, que foi aprovado no finalzinho do ano passado, né? E que, óbvio, é uma oportunidade também para o nosso mercado. Vou só chamar atenção para algumas particularidades que, pelo que eu andei lendo, é claro que o programa acabou de começar, então a gente não sabe exatamente como vai ser, né, o Casa Verde e Amarela, mas a gente já vê algumas mudanças em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, né, que acabou agora em dezembro do ano passado. Então a gente já vê algumas mudanças, né, principalmente em relação à faixa 1, né, que teoricamente, não teoricamente, mas são os mais necessitados, né. Então vamos lá, eu vou entrar aqui no detalhe do que eu preparei para vocês. Vamos lá, todo mundo tá entrando. Oi, Isis. Oi, Gisele. Oi, homem que se ajuda. Oi, Laura. Então vamos lá. Na live de segunda, exato. Na live de segunda, que eu falei sobre panorama do mercado imobiliário, eu falei sobre demanda. E aí, quando eu falei sobre demanda, eu falei o seguinte, que a FGV, junto com a Abrainc, junto com o PNAD e com o IBGE, soltaram um relatório dizendo que até 2030... Bom dia, Gisele, bom dia, Laura. Até 2030, a gente tem uma demanda de 30,7 milhões de habitações. Eu falei isso na live de segunda. Se vocês não lembram, volta lá na live de segunda. E aí eu falei o seguinte, que a gente tem uma demanda, e eu fui separando essas demandas por quantidade de salários mínimos, não sei se vocês lembram disso. E aí eu falei o seguinte, eu falei, olha, a gente tem 46,9%, 47% de demanda para quem tem 3 a 10 salários mínimos, 3,3% ou 10,7% de demanda para quem tem até 10 salários mínimos e 42,3% para quem tem até 3 salários mínimos. E aí, quando eu falo em até 3 salários mínimos, né? Eu estou dizendo de 0 a 3 salários mínimos, que seria o foco do programa, Nossa, gente, começou a cair uma chuva aqui, que eu não estava esperando, mas tudo bem, espero que minha internet continue bem. A gente tem essa demanda focada nesse mercado de 0 a 3 salários mínimos, que é um mercado grande para o Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela. Mas vamos lá, vamos entrar no detalhe, né? Só lembrando, salário mínimo, a partir de janeiro, é R$ 1.100. Novo valor. Aumentou, acho que R$ 25, se não me falha a memória, eu não lembro muito bem certinho. Ah, estão falando que o som tá estranho aqui no YouTube. Gente, começou a cair uma chuva aqui. Marcela e Júlio, me digam aí se o áudio tá bom, se já melhorou, se voltou. Pessoal do Instagram, me digam aí também se o áudio tá bom. Diga aí pra mim se o áudio tá ok. Vamos torcer pra essa internet não dar problema, né? Vamos ver. Tá fazendo bastante barulho, viu?
a chuva aqui. Bom, vamos lá. Então eu vou tentar ser bem precisa pra gente conseguir. Ó, tá falando que tá bom aqui no Instagram. Gente, quem não tá com áudio bom, tá meio robotizado. Marcela, pula aqui pro Instagram então, porque o pessoal do Instagram tá dizendo que o áudio tá ótimo. Às vezes tá dando algum probleminha aí no YouTube. Corre aqui pro Instagram que o áudio aqui tá bom. Então vamos lá. Então, a gente teve, eu falei ontem, né? Falei de dados de ontem, que a gente teve 85,8% dos lançamentos de 2020 dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E que 76% das vendas... Aí, pronto, a Marcela Miranda agora já veio aqui pro Instagram, ótimo. E 76% das vendas de 2020 foram no Minha Casa Minha Vida. Então, é óbvio, né? Se a gente tá falando do Minha Casa Minha Vida, a partir de 2021 a gente vai começar a falar sobre Casa Verde e Amarelo, né? Então, vamos lá. Quando eu falo sobre Minha Casa Minha Vida, eu estou falando sobre algumas faixas de renda. E eu estou falando sobre um tipo de produto específico. E aí eu aproveitei para fazer uma pesquisinha rápida para ver quem são as 10 maiores construtoras do Brasil, né? Do ranking divulgado pelo Intec em 2020. Então esse ranking está falando das construtoras de 2019. E aí agora em fevereiro vai ter a divulgação desse ranking para as empresas para o ano de 2020, né? Agora em fevereiro de 2021 vai ter a divulgação. E aí eu achei uma coisa interessante. A gente tem 10 empresas, né? As 10 mais do Brasil. A gente tem a Direcional, número 1, Pacaembu Construtora, número 2, Toledo Ferrari, Construtora Incorporadora, número 3, Bueno Neto, Engenharia, 4º lugar, Construtora Tenda, 5º lugar, Grupo Plaenge, 6º lugar, Cirela, 7º, Cury Construtora, 8º, Construtora MPD, 9º e Caprem Construtora, 10º lugar. Dessas 10, só 4 tem foco no mercado popular. Números a se pensar, né? Então, das 10 maiores empresas, 4 estão focadas no segmento popular. E 85% dos lançamentos e 75% das vendas foram feitos no mercado popular. Então, a gente começa a ver que existe uma concentração em poucas empresas no Brasil. Só para vocês pensarem aí. Então, quem é que mexe com Minha Casa Minha Vida dessas 10 mais, né? É a Direcional, a Pacaembu, a Construtora Tenda e a Cury. Lembrando que a Cury é da Cirela. Beleza. Vamos falar um pouquinho do que é um produto popular. Eu vou entrar no detalhe do popular e aí depois eu vou fazer um comparativo entre Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, e aí eu vou chamar atenção para uns pontos que eu comecei a ver. É óbvio que ainda está muito no começo, ainda vou ler muito sobre isso, vou divulgar muita coisa para vocês sobre o assunto, mas só para a gente entender. Então, ontem eu falei sobre produtos MAP, médio e alto padrão. E aí eu disse algumas informações que caracterizam esse produto. Falei aqui no meu caderninho, né? Quem já tá dentro do canal do Telegram, lá no Telegram eu tô colocando as imagens dos meus caderninhos, né? MRV não tá entre as 10 mais de 2020, Marcelo. Também achei estranho, mas não sou eu que faço o ranking, né? E uma coisa, o ranking ele é feito, as 10 mais, é óbvio que a MRV é forte, né, no Brasil. O ranking ele é feito considerando o volume de metragem construída, metragem quadrada construída, não exatamente VGV. Então, às vezes VGV, a MRV estaria mais na frente, concordo, sim. Eu confesso que quando eu vi o ranking, falei, cadê MRV? Não estava no ranking de 2020. Vamos ver agora no ranking que vai ser divulgado em fevereiro de 2021. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, então, vamos falar agora de produto... fiquei chocada com o MRV também. Eu também. Então, vamos falar agora de produto popular ou econômico. Então, quais são as características desse produto? Ele tem... Agora, lembra, como eu já disse, quando eu falo características gerais, é geral. É óbvio que você pode ter produto popular fora dessas metragens, fora dessas eficiências. Aqui eu tô indo no geral, tá bom? Então, quais são as metragens quadradas básicas de produto econômico? Produto popular.
ele tem de 40 a 60 metros quadrados. Eficiência de projeto, eu falei ontem o que era eficiência de projeto, né? Que é a relação entre a área privativa e a área construída. Quantos por cento do que eu construo eu estou vendendo? E aí eu falei que quando a gente está trabalhando com produto MAP, médio e alto padrão, normalmente eu construo mais do que eu vendo. Eu tenho muitas áreas não vendáveis, que são as áreas comuns, aquelas circulações, as praças, os lobbies, os espaços de estar, só que eles estão agregando valor ao produto. Realidade completamente diferente quando a gente vai falar de produto econômico e popular, onde eu não tenho essa margem para agregar tanto valor ao produto. O que eu construí eu tenho que vender. Então, é um tipo de produto em que eu vou olhar a eficiência. Porque no MAP, a gente estava olhando sobre exclusividade, diferenciais, foco no detalhe. No popular, o foco é na repetição, é na escala. Então, eu tenho que desenhar um produto que ele seja enxuto, que ele seja adequado às necessidades da família, mas que ele seja um produto que na repetição, na escala, quando eu fizer lá 500 unidades, 3.000 unidades, 6.000 unidades, eu vou ganhar, a minha margem de lucro vai vir dessa repetição de uma solução. Porque aí eu entro em industrialização da construção, eu entro na escala da obra, tá? E aí o detalhe perde um pouco o sentido e a gente está indo para a questão do montante, né? Da quantidade de unidades que a gente vai fazer de uma vez. Então, a eficiência de projeto para produto popular é de 70% a 95%. 95%, Carol? Eu tô falando daquele predinho que tem um hall mínimo, que é a escadinha, 4 portinhas, e eu tenho cada torrezinha grudada uma na outra, térreo mais 3, sem elevador, eficiência máxima possível. Ticket médio. E aí eu não falo mais tanto em preço por metro quadrado, porque a gente fala muito, quando a gente fala em produto popular, a gente fala muito em ticket final. E aí eu falei ontem que ticket é o valor de venda do imóvel, né? Então, como a gente ainda tá com aquela realidade de Minha Casa Minha Vida, eu vou falar dos valores de ticket focados nas faixas 1, 1,5, 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida. Então, quando eu falo em ticket médio, para faixa 1 é R$96.000. Ah, outra coisa também, gente. Vocês vão ver muito nas minhas anotações que eu não escrevo 96 mil, é 96K, 3 milhões é 3 porque eu recebi umas mensagens do pessoal perguntando, o que significa e tal. Então, 3 é 3 milhões, 9K é 9 mil, tá? Porque eu escrevo de uma forma mais resumidinha. Então, qual é o ticket médio de produtos populares? Para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, do antigo Minha Casa Minha Vida, 96 mil. Faixa 1,5, 144 mil. Faixa 2, 240 mil. E faixa 3, 300 mil. E aí, só um dado que eu achei interessante. Em 2018, a Caixa Econômica divulgou um relatório falando que 14,7 milhões de pessoas, 7% da população do Brasil, adquiriu um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. Eu achei interessante esse dado. O financiamento, obviamente, vai ser financiamento com subsídios, e esses subsídios eles vão variar de acordo com a renda, com o FGTS, com a região, com o tipo de imóvel, e a gente vai ter esse financiamento até 360 meses. Localização. Normalmente, então, gente, quem tá falando que o áudio tá ruim no YouTube, eu não vou conseguir resolver isso. Eu tô pedindo para vocês correrem aqui pro Instagram da IP, que tá acontecendo a live aqui no Instagram da IP, e depois eu vou jogar esse vídeo da live aqui do Instagram, eu vou jogar dentro do YouTube, porque eu não vou conseguir resolver o áudio agora do YouTube, tá bom? Então corre aqui pro Instagram que a gente tá com áudio bom aqui. Não sei por que o áudio tá ruim no YouTube. Então, voltando aqui, né, caracterizando o produto popular. Todos eles vão ser financiados, obviamente, porque essa é a ideia, né? A gente aumentar o acesso para esse tipo de imóvel. Aí, quando eu falo sobre localização, normalmente o empreendimento ele está numa periferia, ele está numa área longe dos centros urbanos. E aí, eu não vou falar exatamente sobre isso hoje, mas eu já chamo atenção para um item chamado gentrificação. Quem nunca ouviu falar sobre gentrificação?
Gentrificação é uma... Não vou entrar muito no detalhe hoje não, depois vocês coloquem no Google aí o que é gentrificação, porque eu não quero me estender e nem abrir muito para outros temas que eu posso abordar numa outra live. Mas gentrificação é o resultado, muitas vezes, da gente ter esse desenvolvimento de uma região e essa região expulsar as pessoas que estão nessa região para áreas mais distantes. Eu vou depois explicar um pouquinho sobre isso. E a gentrificação está relacionada com o mercado imobiliário, está relacionado com o desenvolvimento urbano, está relacionado com especulação imobiliária, está relacionada com incorporação imobiliária. Então é uma responsabilidade que a gente tem como incorporador, pensar nisso e entender como é que a nossa atividade econômica gera esse impacto nas cidades e na sociedade. Depois a gente vai falar sobre isso no próximo momento. O lazer, normalmente é um lazer simples, né, com equipamentos bem enxutos. Tem alguns empreendimentos Minha Casa Minha Vida que nem lazer tem, só tem os estacionamentos, vaga de garagem, mas não tem piscina, porque o ticket é tão enxuto que não cabe, né? Faixa 1, por exemplo, é um tipo de empreendimento que não cabe um lazer. Você não tem margem para colocar um lazer nesse tipo de produto. Então vamos fazer um comparativo entre Minha Casa Minha Vida e Casa Verde e Amarela, para a gente entender o que mudou, o que está acontecendo hoje, qual vai ser o nosso cenário para 2021. Volto a dizer, vou continuar acompanhando, ver o que está acontecendo com o programa. Ainda é muito cedo para a gente dizer o que vai acontecer, né? Essas especulações são complexas da gente fazer. Mas vamos lá, eu quero só mostrar para vocês essa comparação entre os programas. A primeira grande diferença que a gente vê no programa Casa Verde e Amarela para o Minha Casa Minha Vida é que a gente tem uma taxa de juros separada para quem trabalha no Norte e Nordeste e para quem trabalha no Sul, Centro-Oeste e Sudeste. As taxas de juros para Norte e Nordeste são menores em todas as faixas. Só que a gente teve uma mudança grande em relação às faixas. No Minha Casa Minha Vida, talvez tenha pessoas que nunca trabalharam nem com Minha Casa Minha Vida, então por isso talvez eu faça essa introdução um pouquinho mais longa. Mas o Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, que era a menina dos olhos, o objetivo principal do Minha Casa Minha Vida, né? Porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele tinha 3 objetivos quando ele foi lançado. Aumentar o acesso à moradia, principalmente para famílias de baixa renda, e aí entra de 0 a 3 salários mínimos. Alavancar a economia, obviamente, porque a gente sabe que a construção civil ela alavanca a economia, ela gera renda, ela contrata, gera trabalho formal, aquece o mercado consumidor de uma forma geral, gera renda para o funcionário que vai fazer a compra na padaria, enfim, ela gera um círculo virtuoso de aumento de consumo. E ela cria uma coisa muito interessante também, que ela desenvolve as incorporações em áreas que muitas vezes as grandes incorporadoras não estão atuando. E esse é o pulo do gato, do Minha Casa Minha Vida e também do Casa Verde e Amarela, né? Que é você permitir que pequenos incorporadores, pequenos construtores possam desenvolver produtos populares em áreas que não são atrativas inicialmente para os grandes. Então, essas 10 maiores construtoras incorporadoras do Brasil, né, que a gente vê aqui, a Direcional, a Pacaembu, a Construtora Tenda, a Cury, MRV, todo mundo ficou um pouco surpreso da MRV não estar nesse ranking, eu também fiquei. Vamos ver o que vai acontecer agora em fevereiro. Quando a gente fala dessas empresas, a gente não pode esquecer que a gente tem um volume gigantesco de outras empresas pequenas, numa escala muito menor, que estão desenvolvendo empreendimentos pequenos, aquele trabalhinho de formiguinha, mas que estão gerando uma movimentação da economia e que estão gerando redução desse déficit habitacional. E é para essas pessoas que eu imagino que eu esteja falando, né? O pequeno e o médio incorporador. Então vamos falar aqui agora mais sobre dados comparativos entre os 2 programas. No Minha Casa Minha Vida a gente tinha 4 faixas. A faixa 1, e aí eu chamo a atenção para a faixa 1 porque era a faixa onde a gente tinha até 90% de subsídio, né? Então 90% da habitação era custeada pelo governo e a gente tinha um limite de prestações até R$270, né? Então quem era dessa faixa 1? Quem ganhava até R$1.800 por mês, a família. Essa faixa 1, dentro da Casa Verde e Amarela, deixa de existir, a gente não tem esse grupo nessa faixa,
Por quê? Porque o Casa Verde e Amarela pegou a faixa 1 e a faixa 1,5 e juntou todo mundo no mesmo bolo. Então, o que acontece? A faixa 1,5 era para quem ganhava de 1.800 a 2.600. O que o Casa Verde e Amarela fez? Ele pegou a faixa até 2.000 para quem está no sul, sudeste e centro-oeste e até 2.600 para quem está no norte e nordeste. E colocou todo mundo junto dentro dessa faixa 1. Então, de 0 a 2.600, né, fazendo essas diferenciações de norte e nordeste, agora virou faixa 1. Só que o que acontece? E aí é que começa a minha primeira crítica, diria crítica, né? Eu falaria mais em chamar a atenção. A faixa 1, a gente não tinha essa taxa de juros forte. E agora, todo mundo que está comprando imóvel passa a ter. Então, a gente está falando de um grupo de 0 a 3 salários mínimos que não tem como arcar com essa taxa de juros e que agora está dentro desse grupo. Então, provavelmente, isso eu estava lendo até uns relatórios, depois eu vou colocar esses relatórios dentro do Telegram, de um pessoal da FGV, é porque os nomes fogem da minha memória, tá, gente? Se vocês perguntarem o nome de quem escreveu o artigo, eu não vou lembrar. Então, eu prefiro colocar dentro do grupo do Telegram, que aí vocês vão saber a fonte que eu usei. Mas eu estava lendo alguns relatórios de pesquisadores da FGV, falando que a maior crítica que se faz hoje, e claro, a gente vai ter que ver como é que isso vai acontecer ao longo do tempo, é que as pessoas de 0 a 3 salários mínimos provavelmente vão ter muita dificuldade em entrar no novo programa Casa Verde e Amarela. Justamente porque eles não conseguem pagar essa taxa de juros, né? E aí o que acontece? Uma outra crítica também que eu tava olhando é que, assim, falaram muito sobre a redução na taxa de juros, né? Então, por exemplo, vou entrar agora nas taxas de juros. No Minha Casa Minha Vida, a gente tinha taxas de juros para a faixa 1,5%, 5% para quem não era cotista do FGTS e 4,5% para cotistas. Na faixa 2, que é de 2,6 até 4 mil reais por mês, as taxas de juros iam de 5,5 a 7. E para cotistas, de 5 a 5,5. E para a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, ou seja, quem tinha renda de 4 mil a 7 mil reais, era de 8,16% para não cotistas, até 7,66% para cotistas. Esses números não mudam tanto quando a gente vai olhar o Casa Verde e Amarelo. Esses números, na verdade, só passam a mudar para quem está na região norte e nordeste. É bacana? Bacana, bom. Mas se a gente for olhar, porque aí eu gosto de cruzar dados, tá? E aí eu espero que vocês comecem a entender esses dados. Se eu olho a live que eu fiz na segunda-feira, onde eu falo sobre demanda, para quem está no grupo do Telegram já está com esse PDF. Se eu falei na live de segunda-feira que a demanda habitacional, a maior demanda está na região sudeste, e eu estou dizendo que a taxa de juros menor foi para a região norte e nordeste, é óbvio que isso vai ter um impacto, mas a gente sabe que a renda é menor no norte e nordeste, né? Mas são coisas para vocês começarem a pensar aí. Falou muito, então, dessa redução da taxa de juros do programa Casa Verde e Amarela. Sem som total. Ah, tá sem som, gente. Eu não sei por que tá sem som aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Quem tá no YouTube, vem pra cá pro Instagram e eu vou parar. Eu vou encerrar a transmissão aqui dentro do YouTube. Volta aqui pro Instagram. Não sei por que tá acontecendo. Bom, vou ficar agora só aqui, porque o pessoal tá brigando comigo ali no YouTube. Então, o que acontece? Essa taxa de juros, que estão dizendo que essa taxa de juros caiu muito em função da própria redução da Selic, né? Então, algumas pessoas estão comentando que teve a redução da taxa de juros pelo programa Casa Verde e Amarela, mas na verdade essa redução da taxa de juros, ela foi produzida por uma redução da própria Selic. Então, já teria essa redução de qualquer forma, né? Obrigada, gente. Vocês estão falando aí, o som tá ótimo no Instagram, que bom. A gente tem uma meta
com o programa Casa Verde e Amarela, de atender a 1.600.000 novas moradias até 2024 e gerar 2,3 milhões de vagas de emprego até 2024. Então, a gente está falando de uma coisa rápida, né? Estamos falando aí de 3 anos. Só que aí, quando a gente fala sobre o capital investido dentro do programa Casa Verde e Amarela, eu percebi uma coisa. Hoje o programa ele não vai ser focado somente na construção de novas moradias. Ele entra em mais 2 quesitos, que é a regularização fundiária e a melhoria de uma habitação, que é a reforma. Então você acaba criando uma oportunidade não só para o incorporador, mas para aquelas pequenas empresas que vão trabalhar com reforma. A gente sabe que para empreendimentos populares, a reforma muitas vezes é feita de uma forma caseira, né? Junta todo mundo. Quem nunca ouviu aquele samba, faz a feijoada, chama todo mundo e vamos bater uma laje, né? Então, o programa popular, a construção popular, ela acaba sendo uma coisa um pouco caseira. Então, eu ainda quero entender um pouquinho como é que vai ser essa regulamentação da disponibilização de renda, de capital, para as pessoas fazerem a reforma. Como é que vai ser? Tem que ter um projeto? Vai ser uma coisa mais informal mesmo? Como é a informalidade das construções populares? Eu fiquei um pouquinho na dúvida quanto a isso. E aí, eu também fiquei com uma dúvida com relação a uma outra coisa. Eu falei na live de segunda-feira que a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é o que ganha até 3 salários mínimos, então vamos falar aí de 3.100, né? 3.300, R$3.300. Essas pessoas, elas eram da faixa 2, né? Essas pessoas eram da faixa 2. E hoje, elas estão na faixa 2 do programa novo. Então, para essas pessoas, até 3 salários mínimos, para essas pessoas não mudou nada. O que eu volto a dizer é, para quem estava na faixa 1, é que eu acho que vai ser muito difícil essa pessoa conseguir se encontrar dentro do programa. Então, eu não sei como é que as construtoras e as incorporadoras vão trabalhar esse tipo de venda, como é que eles vão conseguir criar essa comprovação de renda. E aí uma outra coisa que eu estava pesquisando é com relação às vendas e os distratos, né? Que agora, com esse burburinho do Casa Verde e Amarela, eu coloquei no Google Trends, eu já falei um pouquinho sobre isso, todos esses termos que aparecerem, esses novos termos que aparecerem, vai lá no Google Trends e coloca Casa Verde e Amarela e vê o que está acontecendo. E coloca Minha Casa Minha Vida. Esses termos eles começam a ser mais buscados dentro do Google por pessoas que estão interessadas em comprar um imóvel, pessoas interessadas em entrar no mercado. Sempre que a gente começa a ter um tópico que está sendo muito buscado, a gente começa a ter uma difusão maior de informações. E aí eu volto a dizer, tentem sempre buscar as informações originais. Não estou desmerecendo os blogs de forma alguma, mas vai na fonte. Isso é bem coisa de quem fez mestrado, tá? Quem é acadêmico. Vai na fonte primária, vai em quem lançou o programa Minha Casa Minha Vida e tenta buscar, ou Casa Verde e Amarela, e tenta buscar informação ali primeiro. E depois entra nos institutos de pesquisa. Então, começa a ver o que a FGV está falando sobre o Casa Verde e Amarela. Volto a dizer, não estou desmerecendo o que Valor Econômico, ou Globo, ou outros jornais vão falar sobre o programa, mas tentem buscar informações de institutos de pesquisa, Abrainc, Secov, Sinduscom, lugares que estão monitorando os dados reais, tá? Essa digamos, o que eu acho que é o mais importante que eu posso deixar para vocês nessa live de hoje. Tenham cuidado com a fonte de informação de vocês, para vocês não acabarem entrando num negócio por um achismo de uma notícia e vocês não terem total certeza de que a empresa de vocês, por exemplo, está adequada para esse tipo de projeto. Por que eu estou falando isso? Produto popular, e aí eu dei muita consultoria para empresas, algumas empresas que estavam em situação muito difícil, empresas que quebraram, empresas que estavam para quebrar. E o que eu vi muito dentro das empresas que trabalham no programa Minha Casa Minha Vida? Volto a dizer, isso aqui não é uma crítica para bancos públicos de forma alguma, mas é uma realidade. Muitas empresas que trabalham com Minha Casa Minha Vida
e que entram e que começam nesse negócio, e agora no Casa Verde e Amarela, e que entram sem ter um fluxo de caixa com fôlego, quebram. E por que elas quebram? Porque nem sempre os bancos conseguem pagar os empresários, os empreendedores, os construtores, na mesma velocidade com que os construtores constroem as obras e entregam essas casas. E aí o que acontece? Às vezes você tem um atraso de 60 dias, de 90 dias, e esse incorporador quebra. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram depoimentos disso, ou outras pessoas que já passaram pela mesma situação. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo muita gente falando sobre faça incorporação imobiliária do zero sem dinheiro. Muito cuidado com isso. Porque se você vai depender exclusivamente de aportes de bancos, né? Então, eu faço um financiamento da incorporação como um todo, né? E aí eu estou financiando o terreno, estou financiando obra, incorporação, estou financiando tudo. Então, dependendo da minha velocidade de vendas, eu vou recebendo os valores do banco. E aí eu começo a executar a minha obra. Se você é totalmente dependente dos valores que estão entrando na sua conta de acordo com o que você executa, você está vivendo num risco iminente muito alto. Volto a dizer, todo mundo que trabalha com Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, precisa ter um fôlego de fluxo de caixa maior do que 6 meses. Se a sua obra para porque a Caixa Econômica não te paga, repensa seus processos e foge desse formato de negócio para 2021. Porque, volto a dizer, quanto maior a procura de empresas por esse tipo de programa, é óbvio que a velocidade com que o banco vai conseguir pagar você, não necessariamente vai seguir a sua velocidade de execução de obra. E aí eu vejo construtores terem que parar a obra, simplesmente porque não conseguiram receber o valor do que já foi executado, tá? Então, tenha muito cuidado com o seu fluxo de caixa quando você for trabalhar com esse tipo de produto. Eu sei que é um produto que chama muito atenção, porque a gente escuta muito falar sobre acesso de crédito, é um produto teoricamente mais simples, mas volto a dizer, quando a gente fala de um produto simples, que precisa de escala de repetição para gerar retorno financeiro para o incorporador, o erro pode custar muito caro, né? Então, um erro na hora de dimensionar o tamanho de um ambiente, a gente tem que pensar muito em qual é o tipo de revestimento que eu vou colocar nesse piso. Depois eu vou ter uma outra live falando mais sobre eficiência de projeto econômico e popular. E aí eu vou entrar no detalhe do projeto, a importância de desenvolver um projeto e a importância da engenharia, do orçamento e do tipo de tecnologia que eu vou adotar nessa obra. Eu vou usar paredes de concreto, eu vou usar alvenaria estrutural grauteada, como é que vai ser essa minha engenharia? Porque nesse caso de produto econômico, no caso de produto econômico e popular, o custo de obra ele vai ser muito mais importante do que no produto MAP. E ele vai ter um impacto altíssimo, muito maior do que teria, não estou dizendo que não tem, é óbvio que tem impacto nas obras MAP, mas o impacto de um erro pequeno pode ser potencializado porque a gente tem escala quando a gente fala em produto econômico e popular. Então, resumo da ópera de hoje. Estudem os nichos do programa Casa Verde e Amarela, mas tenham um preparo de fluxo de caixa para que vocês não dependam 100% dos aportes que o banco vai fazer na sua operação em função da execução de produtos populares. Tome muito cuidado com isso, porque um atraso no aporte de um banco pode quebrar sua empresa. E tenham muito cuidado também no desenvolvimento do apartamento tipo, da unidade padrão que vai ser repetida. Essa unidade ela tem que ser desenvolvida 5 centímetros fazem diferença no seu custo final. Então, eu vou falar sobre isso numa live mais pra frente, sobre desenvolvimento de produto econômico. E aí a gente precisa, então, entender isso. Olha aí. Os bancos repassam o valor que o MDR libera. Em 2015, houve suspensão do pagamento por meses. Então, e aí é isso que acontece, as empresas quebram, porque elas não estão preparadas para isso. Então, mitiga seu risco e empurra
essa sua necessidade de capital é o que todo autônomo faz, né? O autônomo, ele pensa, o que eu estou recebendo hoje não está pagando a minha conta do mês que vem. E não pode. Então, você tem que ter essa cabeça quando você faz um contrato de projeto popular junto com os bancos públicos, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Amanhã eu vou entrar numa coisa que me pediram muito quando eu fiz umas lives um tempo atrás, sobre quais são os profissionais e as carreiras que existem dentro do mercado imobiliário. Vou fazer um panorama geral falando por profissões, né? Como é que o engenheiro pode atuar, como é que o arquiteto pode atuar, e aí eu vou entrar o corretor, o advogado, eu vou fazer um panorama geral aí sobre carreiras dentro do mercado imobiliário, parte de finanças. E volto a dizer, quem ainda não se inscreveu no canal do Telegram, entra lá no link de descrição do perfil da IP, no canal do Instagram, e ali você vai direto para o canal do Telegram, onde você vai receber as imagens do meu caderninho. É isso, gente. Um beijo. Obrigada por vocês estarem comigo aqui hoje e a gente se fala amanhã. Tchau, tchau.